Seja bem-vindo à nossa terceira aula de Geografia, cujo tema é o continente asiático, mais especificamente o quadro físico e os recursos naturais. Falando mais especificamente do relevo, hidrografia, recursos minerais e energéticos, né? Na Ásia, por exemplo, nós temos o Monte Everest, que é o mais alto monte do planeta Terra. Nós também temos uma vasta gama de planície, o que vai tornar possível a vasta agricultura que nós temos na Ásia, certo? É justamente a plantação de arroz, que é muito consumida inclusive aqui no Brasil. Na Ásia nós temos essa grande plantação, né? Vai inclusive rivalizar com o Brasil. O nosso arroz que nós consumimos aqui no Brasil, claro, é produzido no próprio país, né? Na Ásia também, em vários países nós vamos ter também o cultivo de arroz, justamente pela cultura de consumo de arroz que existe na Ásia. E na Ásia também justamente vai ficar a maior depressão absoluta, né? Que é a maior depressão abaixo do nível do mar, que é justamente no Mar Morto, né? Que vai ficar 392 metros abaixo, né? Do que temos ao seu redor, que é justamente o que compõe uma depressão no sentido de relevo, tá, gente? E agora vamos falar da hidrografia, né? E justamente a Ásia é um continente, porém ela vai ter um país que é bem grande, né? Tanto na sua extensão territorial quanto na questão da população. Então ela vai ter esse domínio tanto econômico quanto de população ou terrestre, que é justamente a China. E a China ela vai ter um dos principais rios, né? Que vamos ter na Ásia, né? Um deles é o Rio Azul, o outro é justamente o Rio Amarelo. Mais especificamente sobre o Rio Azul, que é o terceiro maior rio do mundo, tá, gente? Ele vai ser justamente utilizado não muito diferente do que nós temos aqui no nosso país ou no nosso norte do Brasil, né? Por exemplo, que o rio ele é muito utilizado para transporte de carga, transporte de alimento humano, transporte de maquinário, de qualquer coisa ali que você vai estar precisando para a sua logística, né? Nós também temos a maior hidrelétrica do mundo, que é a hidrelétrica de Três Gargantas. É claro que na China ela vai possuir outro nome, né? Mas nós trazemos para a nossa realidade, que é justamente a usina de Três Gargantas, que nós chamamos, tá, gente? E já no Rio Amarelo, né? Que também é localizado na China, nós também vamos ter rio de grande extensão territorial. Ele também vai possuir transporte de cargas, transporte de alimentos animais, transporte de alimentos humanos, transporte inclusive de animais propriamente dito, tá? Então é um rio muito utilizado para a logística da China, afinal é um país muito grande que precisa alimentar uma população enorme também. E esses dois rios, né, têm uma característica muito profunda e a principal que eu digo, né, o mais em comum que eles vão ter é justamente que eles são muito importantes para a logística do país chinês, né, da China. Então, o governo chinês adotou algumas medidas ambientais justamente para preservar esses rios naquele momento de seca, né, justamente na questão da ocupação às margens do rio, né. Todo mundo sabe que quanto mais você ocupa ali mais próximo é a ocupação às margens de qualquer rio do mundo, principalmente próximo às suas nascentes, vai prejudicar o volume de água que ele vai produzir, principalmente no seu momento de seca, dependendo da estação do ano, tá? Esses dois rios, diferentemente dos dois rios anteriores que eu apresentei, né, que era o Rio Azul e o Rio Amarelo, eles têm uma diferença grande, que é justamente que eles são transfronteiriços. Mas, professor, o que isso significa transfronteiriço, essa palavra diferente? Eles vão passar por mais de um país, né? Por mais de uma nação. Por exemplo, o Rio Indo, ele vai iniciar na China, ele passa pela Índia, ele passa pela região da Caxemira e chega até o Paquistão. Ou seja, é um rio de grande extensão territorial, né? E o rio Ganges, ele vai iniciar na Índia e chega até Bangladesh, tá, gente? Bangladesh, tá? O que esses dois rios vão ter em comum? Eles são utilizados justamente para a agricultura e para o abastecimento humano, justamente para o consumo humano direto e também para a agricultura, né? O governo indiano pretendia fazer uma hidrelétrica, né? Pretende fazer uma hidrelétrica justamente no rio Ganges, o que foi parcialmente descartado, justamente por manifestações de cunho religioso que se posicionaram contrário
esse posicionamento do governo de fazer essa hidrelétrica, tá, gente? É justamente o grupo religioso dos hindus, tá? Que é a maior religião da Índia, aqui no Brasil. A maioria dos brasileiros são católicos ou cristãos no geral, né, evangélicos. E na Índia, que é um país que tem bilhões de pessoas, é a religião hindu, tá, gente? Que é justamente aquela religião que, de certa forma, é proibida de consumir carne bovina. Vocês já devem ter visto apresentações e manifestações culturais e religiosas a respeito dessa religião, tá? E aqui eu tenho um mapa apresentando os dois rios que eu apresentei por último, né? Que é o rio Hindu, né? O rio Indo. A gente pode observar que o rio Ganges ele está bem dentro do território indiano, que é justamente o território onde vai estar os hindus, né, da religião hindus. Então, por isso ele tem esse cunho importante para a religião Rio Tigre e Rio Eufrates, né? Nós justamente temos aqui uma foto do Rio Tigre, né, bem mais atual, e Rio Eufrates, né? Esses dois rios, eles são bem antigos, né? As margens dele e as civilizações também que ocuparam ali essas margens, tá, gente? É justamente por uma das primeiras civilizações que tiveram no mundo, justamente vão estar entre esses rios, tá, gente? Justamente pelo fato de que, se você observar, justamente nas antiguidades, né? E a gente pode ver que até resquícios disso hoje, geralmente as civilizações procuravam viver, né? Se instalar em locais próximos a rios, né? Às beiras dos rios, justamente para desenvolver sua agricultura, ficava mais fácil de você manipular e irrigar a sua agricultura, justamente para consumo, para banho e para transporte também, na sua comercialização, né? Então os rios, tá, mar e oceano sempre foram de suma importância para as civilizações no decorrer da história da humanidade, tá? Não é diferente hoje em dia também. Nós temos, por exemplo, a nossa própria cidade de Itaituba, que fica à margens do rio Tapajós. E o rio Tapajós é de suma importância para a nossa cidade, para a nossa civilização. Então é uma coisa que não mudou até hoje na história da humanidade. A Ásia tem muito recurso mineral, né? E se tratando também da questão do carvão e da geração de energia, né? A gente vê essa diferença em relação à Ásia para, por exemplo, o nosso país, que é o Brasil. Nós temos a maior parte da nossa energia gerada por usinas hidrelétricas. Isso porque justamente nós temos um potencial hídrico muito alto de geração de energia, né? Nós podemos gerar uma energia mais limpa, certo? Do que esses países e do que esses continentes como, por exemplo, a Ásia e, por exemplo, mais ainda a China, tá? Que possui uma reserva de carvão muito grande, justamente para poder fornecer a sua energia, né? Então essa é uma diferença que nós nem conseguimos conceber muitas vezes como que gerar energia com carvão, que é bem diferente do que nós geramos aqui no nosso país, certo? E também nós temos que citar justamente a situação da Rússia, né? Que ela é um país que tem bastante reserva de gás, né? E outro recurso importante também é justamente o petróleo, né? Que ele tem comércio mundial, ele é um produto energético de consumo mundial. Todo mundo vai precisar de petróleo justamente para fazer os seus derivados, né? Que vai desde até alguns produtos alimentícios, como desde combustíveis também, né? Que são os mais utilizados, como até para confecção de plástico, é uma infinidade de produtos que vão utilizar o petróleo como uma das matérias-primas, né? A Rússia ela vai possuir uma grande reserva natural de petróleo, né? Então ela vai conseguir fazer a exploração desse produto e revender para o mundo inteiro. E justamente também os países ali da Península Arábica, né? Justamente no Oriente Médio, com destaque para o Irã e para o Iraque, né? Então eles também vão possuir essa barganha política econômica que é o petróleo para poder fazer negociações e acordos internacionais. Justamente pelo fato deles serem importantes, justamente pelo fato deles terem esse produto que é de extrema importância para o mundo. E já que nesse mapa nós podemos ver com mais detalhes, né, os recursos minerais que ficam na Ásia, né, no continente asiático, né. Aqui nós, como já dito anteriormente, né, o carvão nós podemos observar que ele já vai aparecer aqui mais ou menos onde fica a China. E já aqui na Rússia nós podemos observar também
bastante carvão, né? Como já dito também anteriormente. E já aqui na região da Península Arábica, como eu tinha dito também anteriormente, a gente pode observar que aparece muito petróleo, né? Esses países realmente têm abundância nesse recurso mineral que é o petróleo, tá, gente? O mapa só vai realmente confirmar aquilo que nós já passamos. E a Ásia, né? Nós podemos observar que a Ásia é um continente muito grande, ela vai ter diversidade de várias coisas, né? E uma delas é justamente de clima, tá? E também uma grande oferta hídrica que nós vamos ter no continente. Tem vários e vários rios, lagos e afins, né? Mas o que mais se destaca aqui nesse quesito é justamente os climas que vão se apresentar na Ásia, tá, gente? Só que nós podemos observar nesse mapa aqui a diferença das cores, que justamente vai diferenciar esses climas que nós vamos ter aqui nesse continente, tá, gente? Aqui nós podemos observar a linha do Equador, né? E justamente aqui vai apresentar os climas que são mais quentes, né? E que vão apresentar mais chuvas ali no cotidiano desses continentes. E a gente sabe que o clima ele altera também toda a forma de vida de um país, né? E das pessoas que ali habitam, né? E também vai afetar muito a sua agricultura, né? Então a gente pode observar que esses países aqui que ficam mais próximo da linha do Equador vão apresentar um clima parecido com o nosso país, que é o Brasil, que também tem essa semelhança em relação à sua proximidade da linha do Equador. E esses países que têm essa certa semelhança, né, eles vão apresentar o clima o quê? Tropical, né? Desculpa, equatorial, né? Que é justamente deriva do nome, justamente dessa linha que traçamos aqui na nossa geografia. E uma coisa interessante da Ásia é que ela vai possuir diversos desertos, né, no seu continente. Então, justamente por conter ali também a sua Península Arábica, né, dentro de si, é que ela vai possuir também diversos desertos de clima quente e também desertos frios, né? Pelo incrível que pareça, isso sim ocorre, tá, gente? Desertos de clima mais ameno, né? De clima mais frio, tá? Pluviosidade e oferta hídrica, tá? Como eu já tinha citado anteriormente, no clima equatorial, né, nos climas que são mais próximos à linha do Equador, nós vamos possuir uma oferta hídrica maior, né, uma chuva maior, né, gente? E também, como já também citado anteriormente, a Ásia ela vai possuir alguma diversidade de rios, de mares, justamente por ser um local muito grande, né? Nós temos uma oferta desértica muito grande nesse mesmo continente, porém nós também vamos ter uma diversidade de rios e mares também muito grande no mesmo continente, tá? É por isso que ele possui essa diversidade de várias coisas que podemos observar no decorrer dessa aula, tá? E aqui nós temos um mapa, acredito que agora deve estar melhor para vocês visualizarem, né, gente? Então aqui nós vamos ter as separações por cores dos biomas, né? Assim como nós temos nossos biomas brasileiro, a Caatinga, o Cerrado, a Amazônia, a Mata Atlântica, nós vamos também ter os biomas do continente asiático, tá? Como os países ali, o bioma ele não vai se separar por fronteira, tá, gente? Assim como na América do Sul, que é o nosso continente, ele vai também, os biomas eles vão ultrapassar as barreiras políticas dos países. Aqui também acontece a mesma coisa na Ásia, tá, gente? Então nós podemos ver aqui as separações por cores, né, da tundra, da floresta temperada, das pradarias, da vegetação mediterrânea, do semideserto e do deserto, da savana e da floresta equatorial tropical, né, que é justamente essa parte aqui do mapa que eu já tinha citado anteriormente, que a linha do Equador vai passar por aqui nessa região próxima, que é um clima bem parecido com algumas partes que apresenta aqui no Brasil, tá, gente? Vegetação e conservação ambiental, né? E justamente a questão dos biomas também vai afetar bastante aqui nessa questão da vegetação, né, gente? Afinal, tudo está bem interligado, né? O seu bioma ele vai ter a sua vegetação ali tradicional, né? Sua vegetação que vai dar como característica esse próprio bioma, né? Bem como também a sua oferta hídrica e a sua pluviosidade, né? Que vem a ser justamente característica dos biomas, né? A Ásia, ela também tem a vasta gama de vegetação, né? Nós podemos aqui, inclusive, observar a diversidade em fotos, né? Aqui nós vamos ter a tundra do norte na Rússia, a floresta boreal na Sibéria, desculpa, na Rússia,
E justamente aqui nós vamos ter essas árvores coníferas, que o texto aqui aborda anteriormente, né? Que são as árvores de forma de cone, tá? Que não são comuns aqui no Brasil, a gente não apresenta esse tipo de árvores aqui, que são de forma de cone e pontiagudas, né? Como a gente pode observar aqui na imagem. E também nós vamos ter justamente a floresta tropical em Chiang Mai, na Tailândia, que já vai aparecer mais com a nossa floresta amazônica e também a Mata Atlântica que possuímos aqui no Brasil. Só para fazer um paralelo para que fique mais fácil de vocês entenderem. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Até a próxima. Tchau!